Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início à nossa programação de domingo, neste início de semana, para todos nós. E nada melhor do que nos reunir para dialogarmos, para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, principalmente nesses dias em que somos convidados ao testemunho da fé, da entrega incondicional, à providência divina, a confiança na assistência de Jesus, na assistência dos bons espíritos e prestarmos atenção em mensagens que edificam, que consolam, que fortalecem o nosso coração, é de grande importância para nos auxiliar a bem vivermos nestes dias que não são fáceis, mas são dias de muito aprendizado para todos nós e de grande experiência, grandes ensinamentos que compete a cada um de nós buscar mergulhar profundamente no que a vida está nos ensinando nesses dias. Antes de iniciar o nosso momento, vamos fazer a nossa leitura costumeira do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma lição aberta ao acaso, intitulada Escamas, lição 149. Vejamos a mensagem. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos 9:18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas sob todos os pontos de vista? Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós outros hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando-se da instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo, a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração? Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que a luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor permite apenas que te devolvam os olhos,
a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Que lição fantástica, né, meus amigos? Um convite à renovação íntima, ao trabalho que a cada um de nós compete nesse roteiro que todos nós temos a oportunidade de viver. Ainda que encontremos no decorrer do nosso caminho benfeitores amigos que retiram as escamas da nossa visão e nos permitem que voltemos a enxergar, o trabalho de renovação íntima e de enxergar o todo, de fazer o que nos compete, é um trabalho íntimo, é um trabalho intransferível. Nós receberemos sempre o auxílio dos amigos espirituais a nos envolver, nos ajudando. Mas o trabalho de verdade, o trabalho mais importante, compete ao próprio espírito, compete ao próprio ser. Temos o auxílio, mas o ato depende de cada um de nós. Vamos orar, meus amigos, para abrirmos esse momento que já nos toca profundamente o coração por essa mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. Então eu convido os nossos irmãos que estão nos assistindo a fechar os olhos e abrir as portas do coração, mentalizando Jesus, o Mestre de todos nós, a nos envolver neste momento, envolvendo os nossos lares, onde quer que nós nos encontremos, envolvendo os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão passando pela nossa tela mental neste instante, todos recebendo uma dádiva de amor que vem das altas esferas. E com este sentimento, com esta sensação, é que nós agradecemos, Mestre querido, o auxílio inesgotável, o amparo de todos os momentos, de todas as horas, e o fortalecimento que vem dos benfeitores espirituais. Querido Jesus, esteja conosco neste momento de reflexões espiritistas, reflexões cristãs, para que a mensagem profunda do vosso Evangelho nos auxilie, Senhor, a nos libertar de nós mesmos, conforme nos convida a mensagem refletida na vivência do apóstolo Paulo. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que mais tarde poderemos dizer também: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Abençoe-nos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Olá, meus amigos, então estamos aqui nesse horário diferenciado. O nosso encontro costumeiro é a sexta-feira, à noite, mas aqui estamos num domingo, já abrindo a semana, uma semana abençoada para todos nós, e vamos iniciar a nossa semana, portanto, refletindo no Evangelho de Jesus, refletindo nas verdades consoladoras da doutrina espírita, que nos vem ensinar o nosso papel no mundo e o nosso papel junto àqueles que estão ao nosso lado, os nossos irmãos em humanidade. Se nós mergulharmos profundamente no Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que toda a sua vida foi um hino de amor e uma grande biblioteca de ensinamentos para todos nós. Jesus é, sem dúvida, o nosso modelo, o nosso guia, e por isso suas palavras são conhecidas como palavras de vida eterna. Mas não só as palavras de Jesus, os seus comportamentos, a forma como ele se manifestava perante a humanidade, as histórias que ele contou, tudo isso são ensinamentos marcantes.
Nós temos, por exemplo, os ensinamentos de Jesus traduzidos por meio das parábolas, que são as histórias que ele contava. Nós temos os seus ensinamentos traduzidos por meio dos encontros terapêuticos que ele tinha. Por exemplo, o encontro dele com Nicodemos, o encontro de Jesus com Zaqueu, o encontro com a mulher hemorroíça, aquela que havia há 8 anos sangrava, o encontro com a mulher da Samaria e muitos outros encontros que, se nós analisarmos o diálogo das pessoas e o diálogo do Mestre Jesus, nós ali teremos ensinamentos marcantes. Mas nós também temos os fatos históricos vivenciados por Jesus, e um deles que nós gostaríamos de trazer, porque é repleto de simbolismo e de ensinamento para todos nós, já ocorreram ali nos instantes finais da existência carnal do Cristo, que se iniciaram na Santa Ceia. Se nós mergulharmos profundamente nas passagens evangélicas que traduzem os acontecimentos da Santa Ceia, nós vamos perceber um compêndio maravilhoso de ensinamentos, e os benfeitores espirituais nos auxiliam a decodificar toda a simbologia que ali está anotada, está registrada por Jesus. Uma dessas passagens registradas em a Santa Ceia é a passagem do lava-pés, muito conhecida, hoje bastante ritualizada, quando Jesus ele se colocou a lavar os pés dos discípulos, um a um, e quando chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro se negou no primeiro momento, mas depois Jesus explicando que era necessário que os pés fossem lavados, Pedro pediu para que Jesus o lavasse completo. Jesus então responde a ele que não havia necessidade, que quando os pés estão lavados, todo o corpo é lavado e todo o ser está limpo. Esse é o ensinamento, essa é a ilustração fática do momento. Mas por trás de tudo isso, nós temos todo um ensinamento marcado por um líder que se coloca na posição de servidor e nos ensina uma das maiores lições de humildade, de solidariedade e de fraternidade que a humanidade tem notícia. Jesus, sendo o governador planetário e o sublime mestre de todos nós, ele se coloca na posição daquele que limpa e daquele que serve, justamente para ilustrar que o servidor é aquele que busca do maior se fazer o menor. E é esse o ensinamento, inclusive, que ele dá aos apóstolos que estão reunidos com ele naquele momento. Aquele, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Não é o servo maior que o seu senhor. É o ensinamento de Jesus para todos nós. E na continuidade daquele instante histórico e muito marcante para todos nós, Jesus tece para os apóstolos e, em contrapartida, para todos nós que somos candidatos ao apostolado do Cristo, uma das outras maiores lições da humanidade acerca do amor e do comportamento que nós devemos adotar em relação ao nosso próximo. Jesus nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, ele nos diz ali com todas as palavras que o dever maior do apóstolo, que o dever maior e primeiro do discípulo é amar como ele nos amou. E ele registra: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, por muito vos amardes. A identidade crística que existe em todos nós, ela somente é conhecida, meus amigos, meus irmãos, quando nós nos esforçamos para exercitar o amor a nós, ao nosso próximo e a Deus. Mas diante disso, nós nos deparamos com uma questão fundamental.
Uma música conhecida por todos, principalmente no meio espiritista, diz que sempre fica perfume na mão de quem oferece rosas. E é bem verdade. Quando nós oferecemos uma rosa a alguém, nós tomamos todo o nosso corpo do aroma produzido por essa flor. Mas a flor, ela só consegue dar o aroma, compartilhar o aroma das rosas, do seu próprio aroma, no caso da rosa, porque ela se preencheu do cheiro de rosa. Daí nós podemos dizer que todo mundo dá daquilo que está preenchido, todo mundo dá daquilo que tem, e nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos, nós não podemos oferecer aquilo que nós não possuímos. Quando nós aprendemos que a maior lição do discípulo de Jesus é oferecer o amor, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, é necessário, meus amigos, que nós nos atentemos para que quando eu quero dar amor ao meu próximo, seja ele quem for, é necessário que esse amor haja já na minha existência, que ele exista na minha intimidade, para que eu tenha do que dar, porque eu só posso dar aquilo que eu possuo. E como é que nós desenvolvemos esse amor em nossa intimidade? É a grande questão. O que é o amor? O que é a moral? O que é o bem? O que é o belo? O amor é a manifestação do bem, do belo, do bom. O amor é a manifestação da divindade em nós mesmos. O amor é a manifestação das virtudes em seu maior grau na nossa intimidade. Nós podemos traduzir o amor como sendo as virtudes em ação. Quando eu estou sendo caridoso, quando eu estou sendo fraterno, quando eu estou sendo fervoroso na virtude da fé, quando eu estou sendo alegre, eu estou trabalhando na minha intimidade, desenvolvendo em mim, em relação ao próximo, o amor ensinado por Jesus. O amor, na sua mais alto grau, nós podemos traduzir como sendo a vivência das leis divinas em nossa própria intimidade. Porque as leis divinas, elas constituem o único caminho capaz de nos levar à perfeição, a nos aproximar de Deus, a conhecer a pura e eterna felicidade. Portanto, quando nós estamos no caminho da lei de Deus, nós estamos no caminho da lei do amor e, por isso mesmo, traduzindo essa lei divina no nosso próprio comportamento. Por isso é que os Espíritos, eles informaram-nos na questão, em O Livro dos Espíritos, que a lei de amor, justiça e caridade é a maior de todas, porque envolve todas as demais leis divinas, abarca todas as outras leis num grande arcabouço divino, num grande arcabouço amoroso nas nossas existências. E para isso, meus amigos, é fundamental um exercício muito conhecido por todos nós espíritas, que é o exercício do autoconhecimento. Santo Agostinho, lá na questão 919A de O Livro dos Espíritos, ele vai nos ensinar que o autoconhecimento é a chave do progresso moral. E traduzindo toda essa questão bastante importante do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, 919A, e aqui convém fazermos um esclarecimento, que no Livro dos Espíritos nós temos 1019 questões. E algumas delas, elas têm nós podemos dizer didaticamente que são questões tronco. Questões tronco, porque a partir dessas questões a gente consegue enxergar várias outras questões, vários outros ensinamentos, várias outras linguagens que a partir daquela questão nós conseguimos extrair. A questão 919 é uma dessas questões fundamentais, uma das questões tronco que nós temos no Livro dos Espíritos. Uma outra, por exemplo, é a questão 115,
que nos traz ali diversos ensinamentos e a gente consegue trabalhá-la de muitas outras maneiras. E a questão 919A, Kardec indaga os espíritos da codificação, e aí a gente agora traduz para as nossas palavras, qual o meio prático, o meio eficaz para que nós possamos vencer as tribulações da vida, as tentações do caminho e vencermos em direção a Deus. E os espíritos respondem a Allan Kardec: um sábio da antiguidade já vos disse. Né? Então eles estão nos relembrando já um ensinamento muito anterior. Um sábio da antiguidade já vos disse: a ti mesmo. Kardec era um homem de ciência, era um homem muito estudioso e ele sabia. E ele sabia também que muitos de nós provavelmente conhecíamos e conheceríamos do conhece-te a ti mesmo. E aí ele faz uma contra-pergunta, uma contra-argumentação aos espíritos. Sabemos da máxima dessa questão, conhecemos o ensinamento filosófico do conhece-te a ti mesmo, mas a gente quer saber, Kardec perguntando aos espíritos, de que forma que ocorre esse conhecimento. Sabemos a máxima disso, mas como efetivamente alcançarmos esse progresso moral em torno de nós mesmos, nós conosco mesmo. E aí Santo Agostinho responde de uma maneira muito detalhada, com base no seu próprio exemplo. E aqueles de nós que já lemos a pergunta e a resposta, nós vamos relembrá-la a todos nós. Santo Agostinho, nessa questão 919, ele vai nos dizer do que é que ele fazia para conquistar o autoconhecimento. E ele já inicia a resposta nos dizendo assim: fazei o que eu fazia quando estive na terra. Ao final do dia, interrogava a minha própria consciência, ou seja, Santo Agostinho ia deitar para dormir e ele rememorava tudo aquilo que ele fez naquele dia, as pessoas com as quais teve contato, os diálogos, como se comportou, o que fez, o que deixou de fazer. E ele se questionava se em algum desses encontros ou desses momentos no seu dia não tem nenhum momento para se queixar. E ele passou, o Espírito Santo Agostinho registra nessa questão 919A, que a partir desse exercício diário, ele passou a se enxergar melhor, a conhecer o seu próprio comportamento, a forma como ele se manifestava em si mesmo e na sua própria e em relação às próprias pessoas. E percebia em que ponto ele conseguia adquirir mais conhecimento e se aperfeiçoar. Então ele utilizou desse comportamento de rememorar as suas atitudes do dia a dia como uma grande oportunidade de progresso, uma grande ferramenta de crescimento espiritual a partir do conhecimento de si mesmo. E por que ele fazia isso? Para que, caso ele nos diz aqui na questão, ele fosse chamado pela morte naquele dia, não houvesse nenhum saldo, não houvesse nenhuma dívida que já não estivesse quitada. Porque ele passava em revista tudo o que ele havia feito e sempre no dia posterior, ele, se houvesse algo a ser corrigido, a ser restabelecido, ele lançava a mão do que necessitava e ia em direção à correção. Por isso que ele nos diz que esse exercício do conhecimento de si mesmo é a chave do progresso moral, porque a partir do conhecimento das nossas ações é que nós vamos conquistar a nós mesmos e irmos caminhando em direção a Deus. E aí, Santo Agostinho, ele nos dá um exercício a mais sobre isso. Ele nos diz, caso tenha alguma dúvida, caso acredite que o seu comportamento esteja correto, pergunte àquelas pessoas que estão à sua volta, indague principalmente aos seus inimigos, que sempre dirão com verdade aquilo que você precisa corrigir,
os seus comportamentos equivocados. Ainda, coloque-se no lugar do outro, diz-nos Santo Agostinho nessa questão, e aí sim encontrareis meio de se melhorar nesta vida, alcançando o progresso moral, o progresso desejável, porque todos nós queremos, almejamos melhorar-nos nesta vida e caminharmos em direção a Deus. E Santo Agostinho diz mais, encerrando essa questão bastante importante, ele nos diz: foi para isso que nós ditamos o Livro dos Espíritos. Podemos resumir então, meus amigos, que todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos, os comentários de Allan Kardec, a introdução e a conclusão trazidas pelo codificador e pelos espíritos superiores, tem esse único condão de nos fazer melhorar nesta vida pelo conhecimento de nós mesmos, alcançando o progresso moral, sendo o autoconhecimento a chave do progresso moral. Nós acrescentaríamos que esse exercício trazido por Santo Agostinho de rememorar a sua vida ao final de um dia é um exercício que funcionou para ele, que foi muito exitoso a ele e que ele nos traz como um grande exemplo. Mas cada um de nós pode adotar comportamentos semelhantes ou diferenciados, mas que também tenham o mesmo objetivo de nos ensinar o conhecimento. Talvez seja no início do dia, no final, por meio de uma meditação, por meio de uma oração, colocando uma música. Não importa. O que importa é que nós aproveitemos o exemplo marcante de Santo Agostinho para fazer esse exercício auto-amoroso, auto-caridoso e esse exercício justo para conosco mesmo. Se observarmos bem, esse comportamento ele traduz exatamente aquilo que Allan Kardec anota em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, acerca dos bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Quando a gente está nesse propósito de melhorarmos nesta vida, fazendo os esforços de domar as más inclinações, nós estamos exercendo o nosso papel de espiritistas cristãos que somos todos nós, e desenvolvendo virtudes. A grande função da nossa existência é desenvolver virtudes. E a virtude, ela ocorre sempre, em todos os casos em que nós nos esforçamos para vencer as limitações, vencer as tentações, vencer as nossas más inclinações. Diz-nos os Espíritos, quando Kardec indaga qual a mais meritória de todas as virtudes, o que é que eles nos respondem? Todas as virtudes têm o seu mérito próprio. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, sempre quando nós percebemos no nosso comportamento algum mau pendor, sempre quando a gente percebe em alguma tendência nossa algo que nos leva a uma má inclinação e nós resistimos a esse comportamento inclinado por um lado mais tortuoso, resistimos voluntariamente, nós estamos desenvolvendo virtudes. E, portanto, nós estamos num processo de renovação, num processo de conhecimento de nós mesmos, aproximando-nos da verdade pelo exercício virtuoso, modificando os nossos comportamentos a partir das tendências negativas, a partir das tendências egóicas, equivocadas, que a gente percebe na nossa caminhada. É um grande exercício que nós podemos lançar mão aqui e agora. E quando a gente faz esses exercícios, meus amigos, nós estamos nos preenchendo de amor. Nós estamos nos preenchendo do aroma das rosas e habilitando-nos para que possamos compartilhar desse perfume com os nossos irmãos na grandiosa e maravilhosa lei
de solidariedade. A vivência com os nossos amigos, ela é de fundamental importância para todos nós. É por isso que nós temos como uma das leis divinas a lei de sociedade, que é estar em contato com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares, o nosso próximo, que são os nossos amigos, o nosso próximo, que são os nossos inimigos, atendendo ao convite amoroso de Jesus de amar também os nossos inimigos. A lei de sociedade ela é de suma importância para o nosso crescimento, porque esse exercício de autoconhecimento ele só vai ser aplicado quando nós estivermos em contato com o nosso próximo. Aí entra a construção, meus amigos, e a importância da construção de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade mais generosa. Mas isso só é conquistado pelo exercício da autofraternidade, do auto-amor, dessa resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Abrindo um grande parênteses aqui, mas dentro da nossa reflexão, a nossa amiga Lilian, ela acrescenta que é muito difícil domar as nossas más inclinações. Nós concordamos com esse ponto de vista, mas fazemos uma breve observação. Não é difícil. Por que é difícil? Porque à medida em que nós vamos domando as nossas más inclinações, a nossa vida vai se tornando mais fácil e a gente vai nos entregando a ela com muito mais facilidade. Mas sim, é muito trabalhoso domar as nossas más inclinações. Por quê? Porque a gente vem de um passado espiritual de más inclinações muito grande. A gente vem de um passado espiritual repleto de más inclinações. Daí o que Deus espera de nós então? Que nós façamos esforços pacientes, perseverantes, disciplinados e continuados no aqui e no agora. Muitas vezes a gente nos assoberba, nos preocupa, achando sair desta vida perfeito e de que nós temos que fazer isso e fazer aquilo e amar o nosso próximo, e amar o nosso marido que nos traiu, e amar o nosso filho, e amar o nosso inimigo. Deus espera de nós, meus amigos, que nós nos esforcemos. Deus não quer que nós saiamos desta encarnação já espíritos perfeitos, não. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele conhece as nossas limitações, mas sim, Ele espera que nós nos esforcemos. E qual que é o limite desse esforço? É o limite das nossas forças. Ele não quer que nós andemos muito mais do que temos condições. Ele não quer que nós demos passos muito grandes. Deus espera que nós façamos o limite das nossas forças. Esse é o limite para cada um de nós, que é particular, que é intransferível, que é individual, e cada um sabe o seu limite. Então vejamos, se eu estou buscando trabalhar as minhas limitações, domar as minhas más inclinações, me esforçando verdadeiramente no limite das forças, ainda que esse limite seja 1 milímetro, 1 centímetro, mas se eu estou no meu limite e me esforçando verdadeiramente, eu estou no caminho do êxito, eu estou no caminho do acerto e eu estou no caminho em direção a Deus. Deus não espera que atinjamos o cume da montanha nesta encarnação, mas Ele pede de nós que demos o primeiro passo. Ele pede de nós que oferecemos a primeira gota do nosso suor, porque o oceano todo ele é feito das gotas, dos esforços de cada um de nós. É isso que nos compete. Então não nos turbemos, Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, não nos preocupemos, não entremos em desespero, mas façamos os esforços necessários para o crescimento.
E é fundamental nós compreendermos-nos, entendermos-nos e aceitarmos-nos como aprendizes da vida. O aprendiz da vida é aquele que sabe das dificuldades, sabe o quão trabalhoso é, e sempre que derrapa e sempre que cai, se esforça por levantar e recomeçar a caminhada. O aprendiz da vida é aquele que, caindo, levanta e continua a caminhar. Jamais, em nenhum momento, permanece caído, permanece no chão, mas sempre levanta quantas vezes forem necessárias e começa a caminhar. Eis aí um movimento muito virtuoso, um movimento de grande desenvolvimento de virtudes, que é o cair e o levantar, observando por que é que nós caímos, para que não venhamos a tropeçar novamente. Vejamos como é trabalhoso, mas que não é nada difícil, porque quando a gente coloca o aprendizado naquele momento, a nossa vida vai nos facilitar o processo de aprendizado para que nós acertemos numa próxima oportunidade. E aí, meus amigos, nesse exercício de aceitar, de errar e de acertar, nós vamos produzindo virtudes, nos tornando seres mais amorosos, mais caridosos, mais pacientes, mais perseverantes, capazes de compartilhar com os nossos irmãos que estão à nossa volta. E aí entra a construção da sociedade mais fraterna, a construção da sociedade mais solidária, mais generosa. No ano de 2000, a Unesco, que é a Organização de Educação vinculada à ONU, lançou para todos os países o Manifesto da Paz. E os 6 pilares do Manifesto da Paz, 2 deles nos convida a descobrirmos, ou melhor, a redescobrirmos a solidariedade. A solidariedade é o caminho fundamental, se não o primeiro, para que nós conquistemos a fraternidade. Essa mesma fraternidade dita por Jesus, de que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, ela começa por meio da solidariedade, de enxergar aquele meu irmão que está caído, de observar aquele irmão que está passando fome, de observar aquele que está passando frio, daquele que está à beira de um suicídio, de uma loucura, de uma crise de ansiedade, de pânico, seja conflito for, nós estamos necessitando de redescobrir este caminho de solidariedade. E podemos dizer, meus amigos, que nestes graves dias de pandemia, há muito convite para sermos solidários, há muito convite para sermos fraternos, há muito convite para sermos amorosos. A despeito de não podermos sair de casa, a despeito da necessidade de ficarmos dentro dos nossos lares, nós não devemos alegar que não temos a oportunidade de ser caridosos, de fazer o bem e de ser úteis àqueles que precisam. Jesus conta conosco desde há muito, quando nos convidou, lavando os nossos pés, os pés dos apóstolos, dizendo que a cada um deles competiria fazer o mesmo. O mesmo nós estamos sendo convidados a fazer agora. A sair lavando os pés das pessoas? Não. Não, porque nós vimos que esse é um simbolismo muito profundo, que numa próxima oportunidade, talvez num estudo presencial, a gente consiga trabalhar devido à complexidade. Mas Jesus pede que nós lavemos os pés, simbolicamente lavando o nosso irmão, lavando a nossa irmã com a água da ternura, do amor e na construção da fraternidade a que todos estamos sendo convidados neste momento. Ontem ainda eu vi uma reflexão bastante interessante de um amigo falando das etapas da pandemia do coronavírus, que no primeiro momento nós ficamos sabendo que uma pessoa estava contaminada. Mais tarde nós ficamos sabendo que o amigo de um amigo nosso estava contaminado.
Num terceiro momento, era o nosso amigo que estava contaminado. Agora nós já estamos na fase de um familiar nosso e possivelmente mais para frente seremos nós aqueles contaminados. E essas fases da contaminação do coronavírus, elas têm um convite único a todos nós: trabalharmos a solidariedade, sermos fraternos com os nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Desenvolvendo o amor dentro de nós mesmos e trabalhando esse amor com os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, amigos, inimigos, familiares ou não, com todos. Eis a grande missão, eis o grande convite da vida a todos nós, meus amigos: amar, e amar em abundância, porque é o amor que resume toda a doutrina de Jesus, a que todos estamos submetidos, pelo seu amor, pelo amor de Deus, para que nós alcancemos esse amor em plenitude. Que Deus nos abençoe a todos, fortaleça-nos nesta semana que se inicia e nos dê muitas oportunidades de sermos solidários, de sermos fraternos, para que a construção da fraternidade ela seja a meta da nossa existência. Uma fraternidade, uma sociedade fraterna, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Ela começa pelo exercício, pelo autoexercício, pelo exercício que nós fazemos conosco mesmo. Jamais virá algo pronto, mas é algo que é feito de pedra a pedra, de tijolo a tijolo, cimentando com a massa da paciência. E aí nós conseguiremos sermos de fato uma sociedade amorosa, fraterna, justa e equilibrada, caminhando rumo à direção amorosa de Jesus, que já espera por nós desde há muito. Que Deus nos abençoe, amigos, e nos envolva nesta semana que se inicia, que seja de muita alegria, muito êxito para todos nós. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, então, neste momento. Mentalizando Jesus, o nosso amigo, o Senhor de nossas existências. E a Ele, entregando os nossos pensamentos de gratidão pela semana que passou e pela vida que se abre para nós em mais uma semana de grandes oportunidades. Oportunidades de trabalho, oportunidades de sermos úteis, de viver, de amar, de aprender, de experienciar. Te agradecemos, Mestre Jesus, pelo vosso amparo, pelo vosso amor, Senhor, que nos envolve a existência. Rendemos graças a Ti, Mestre querido, porque permite aos benfeitores amigos a assistência inesgotável em todos os instantes de nossa vida. Jesus, Mestre amigo, estamos necessitados de Ti e da vossa compaixão. E por isso que nesta noite nós vos rogamos, Senhor, envolva-nos com a vossa amorosidade e permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Que haja nos corações de todos os nossos irmãos, Senhor,
uma semente de otimismo e de esperança, para que sintamos todos as energias do amanhã, trazendo ventura, trazendo-nos paz e serenidade. Que essa energia doce, Senhor, trazida pelos benfeitores amigos a toda a humanidade, em especial ao Brasil, compartilhada pelo nosso querido Espírito Ismael. Que essa energia doce seja dispersada, espargida por todos os lugares, para que a bandeira de luz da caridade e do amor tremule em nossos corações, conclamando-nos, Senhor Jesus, a prática do bem e do amor ao próximo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Que seja esta, Jesus, a frase a ecoar em nossos corações, em nossa intimidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, que tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.